bem, pessoal. Vocês sentiram aí o peso de uma marcha alemã, porque a Alemanha foi uma das nações envolvidas na Primeira Guerra Mundial, que é o tema da nossa aula de hoje. Primeira Guerra Mundial ocorreu no início do século XX, 1914, 1918. Foi um evento assim, humano catastrófico, podemos dizer assim. Primeira Guerra Mundial, ela tem um know-how de ser uma guerra global, né? Mesmo não atingindo outros continentes. Foi uma guerra na Europa, né? Tanto a Primeira Guerra quanto a Segunda Guerra acontecem em território europeu, mas ela tem a localização é a Europa. Nós tivemos mais de 20 milhões de mortos na Primeira Guerra Mundial, 10 milhões de mortos foram soldados e 13 milhões de mortos foram civis, pessoas que não estavam envolvidas diretamente na guerra, mas que estavam nas localizações próximas aos conflitos. E 20 milhões de feridos. Então, se a gente somar 23 com mais 20, 43 milhões de pessoas, quase 25% da população brasileira atualmente. A guerra formou dois blocos: a Tríplice Aliança, formada pela Alemanha, pela Itália e pelo Império Austro-Húngaro, e a Tríplice Entente, que é formada pela França, Inglaterra e Rússia. Esses dois blocos, que tinham divergências políticas, econômicas, culturais, e também no campo das guerras, no campo bélico. França e Alemanha já tinham se envolvido em outros conflitos. Havia muita rivalidade na Europa nesse período. A guerra ela envolveu outros países, né? Aproximadamente 17 países se envolveram na Primeira Guerra Mundial, de vários continentes, por exemplo, o Japão da Ásia, a China da Ásia, Estados Unidos da América, o Brasil timidamente participou da Primeira Guerra Mundial. Vou falar sobre o Brasil no final do nosso vídeo, tá bom? Havia uma tensão no planeta desde o século XIX, porque havia um crescimento industrial muito forte em alguns países da Europa e também da Ásia e da América. Aconteceu nesse período também uma corrida armamentista, e os países estavam se organizando para aumentar a sua capacidade bélica, efetivos, armamento, munição, uma logística inteira, como se estivesse se preparando para uma guerra antes que houvesse de fato a guerra. Houve um pensamento do imperador alemão, que as suas rivalidades, o imperador ele já tinha usurpado outros territórios na Europa, bom? Uma ideia de expansionismo alemão, rivalidades europeias muito forte também nas colônias, colônia na Ásia, colônia na África, até que houve um conflito também na Conferência de Berlim, em 1880, em que houve uma divergência de interesses de territórios na África e na Ásia, né? Porque, como você já sabe, os países europeus eles colonizaram a América, depois colonizaram a África e colonizaram parte da Ásia também. Os choques de interesse econômicos, políticos entre as grandes potências industrializadas da Europa também foram um dos pré-requisitos para que houvesse a Primeira Guerra Mundial. E tudo agravou-se em 1914, em junho de 1914, no dia 28 de junho, quando um estudante bósnio assassinou o herdeiro do trono austríaco, Francisco Ferdinando, e sua esposa em Sarajevo, que é a capital da Bósnia. Então, nessa data, dia 28 de junho de 1914, é chamado de o estopim da Primeira Guerra Mundial. A partir desse episódio, várias nações declararam guerra uma à outra. E a Primeira Guerra Mundial, depois que ela foi deflagrada, ela se dividiu em 3 fases. A primeira fase é chamada de Guerra de Movimento. Na verdade, os militares saíram dos seus quartéis e foram para as fronteiras dos seus países, com o objetivo de proteger para que não houvesse invasão
de tropas inimigas. Então é chamado período, a primeira fase, guerra de movimentação. Se movimentaram para as fronteiras dos seus países. A segunda fase, chamada guerra de trincheiras. Essa já era o objetivo de invadir os territórios inimigos. Por exemplo, França contra a Alemanha, eles fazem fronteira uma com a outra, né? Então, no primeiro momento, se defendeu o território, no segundo momento, o objetivo era invadir o território do outro. Mas a segunda fase, a guerra de trincheira, que passou de 15 a 1917, 1915 a 1917, eles não tiveram grandes resultados porque ninguém conseguiu, na verdade, furar esse bloqueio das trincheiras. E na última fase, chamada fase final, em 1918, que aconteceu muitas conquistas e derrotas da Tríplice Aliança. A Tríplice Aliança formada pela Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Eles perderam sucessivas batalhas e acabaram sofrendo a derrota na Primeira Guerra Mundial. Quais foram os principais armamentos utilizados na Primeira Guerra Mundial? Nós temos canhões de alto alcance, navios de guerra, entendeu? Nós temos tanques de guerra, submarinos, muito utilizados na Primeira Guerra Mundial, aviões de guerra, metralhadora, fuzil, baioneta, pistola, vários. Nós tivemos até o início de uma guerra química, entendeu? Utilização de gases com efeitos sobre as tropas e sobre os animais, que tinham utilização de cavalos na Primeira Guerra Mundial também. A Alemanha era líder da Tríplice Aliança e venceu as primeiras batalhas dos seus oponentes, como os belgas e os franceses, mas os franceses depois se recuperaram e travaram batalhas duríssimas entre França e Alemanha. As trincheiras eram valas, né? São buracos feitos no solo, e essa terra que é tirada do solo transforma ela em sacos de proteção contra os tiros de metralhadora e fuzil, e também tinha arame farpado. Só que como a guerra foi 14, 15, 16, 17, 18, quase 5 anos de guerra, então teve chuva, frio, então imagina os soldados num local todo enlameado, sem condições de proteção contra o frio, contra a chuva. Nós temos registro de que tinha ratos nessas trincheiras, a comida era escassa, é difícil chegar nos locais das trincheiras, essa logística, né, de alimentação. Muito bem. Em 1917 acontece um fato crucial, determinante na Primeira Guerra Mundial, que foi a saída da Rússia. A Rússia, que apoiava a Inglaterra e a França, eles saíram da Primeira Guerra Mundial porque estava acontecendo uma revolução russa em 1917 no seu território. Mas de contrapartida, os Estados Unidos, que até então, 1917, estava participando da Primeira Guerra Mundial, mas somente na logística, ou seja, somente na venda de armamentos e munições para os países da Primeira Guerra Mundial, principalmente Inglaterra, França e Rússia. Ele já apoiava a Tríplice Entente. E aí, depois que os seus navios foram bombardeados pelos alemães, eles declararam guerra à Alemanha e entraram de fato, enviaram inúmeros, milhares de soldados para a Primeira Guerra Mundial. E aí as forças da Tríplice Entente, Inglaterra, França e Estados Unidos, ficaram muito mais fortes do que a Tríplice Aliança, liderada pela Alemanha, Itália e o Império Austro-Húngaro. Pois bem, meus amigos, esses grupos, depois da entrada dos Estados Unidos, os Estados Unidos conseguiu grandes vitórias, né, contra a Tríplice Aliança, e a população alemã que apoiava a Primeira Guerra Mundial, eles deixaram de apoiar o seu imperador, que acabou abdicando, né, foi deposto do seu cargo, e criaram uma república, a República de Weimar, e o novo primeiro-ministro alemão, ele acabou se tornando o líder para a resolução e finalização da Primeira Guerra Mundial, assinando a rendição da Alemanha. Os alemães
eles com a perda da Primeira Guerra Mundial, eles tiveram que assinar um tratado chamado Tratado de Versalhes. Versalhes é um palácio da época de Luís XIV, do absolutismo na França, e lá foi redesenhado o mapa político da Europa, porque o território que a Alemanha tinha conquistado em uma guerra anterior contra a França teve que devolver. Houve também a queda do capitalismo liberal, o liberalismo econômico, em que não havia intervenção do Estado, agora o Estado teria que intervir na economia. Houve a criação da Liga das Nações, que é o embrião, a gênese da ONU, e também a ascensão da economia dos Estados Unidos, que os Estados Unidos venderam muito armamento, muita munição, participaram da Primeira Guerra Mundial e não teve o seu território aqui na América atingido por nenhuma munição, nenhum tiro. Então ele saiu vivo, né? Inclusive a Inglaterra e França, que saíram vitoriosos da Primeira Guerra Mundial, tiveram muitos prejuízos porque as suas instalações, suas cidades, a sua força econômica acabou sendo atingida também. Então os Estados Unidos tiveram que refinanciar a reconstrução da Europa, e com isso a juros, em que a Europa teve que pagar aos Estados Unidos. Os Estados Unidos, depois da Primeira Guerra Mundial, se tornou o país mais forte belicamente, economicamente, e depois da Segunda Guerra Mundial, que é o nosso próximo tema vindouro, né? Os Estados Unidos também participam da Segunda Guerra Mundial, depois se torna a maior potência bélica e econômica do planeta. O Brasil, como eu tinha dito para vocês, o Brasil só participou da Primeira Guerra Mundial porque teve um dos seus navios bombardeado, né, por submarinos alemães. Então o Brasil declara guerra contra a Alemanha, mas o Brasil ele ficou só na parte logística, só na entrega de suprimentos na Primeira Guerra Mundial. Não enviou soldados e nem participou no campo de batalha, tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco melhor esse episódio importante da história mundial, a Primeira Guerra Mundial. Deus abençoe a todos.